Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ela estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O Senhor, nesta palavra, diz a Jeremias, falando para ele, dizendo: desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor estava falando com Jeremias, pedindo que Jeremias descesse em oração, que lá ele falaria com ele. Jeremias estava ali ouvindo a voz do Senhor, e ele diz: e desci à casa do oleiro e vi que lá estava fazendo uma obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? O Senhor estava mostrando ali a Jeremias como ele quebrou aquele vaso e como ele poderia retornar a fazer outro vaso. E Jeremias estava ali olhando como o Senhor estava fazendo com aquele vaso. O Senhor disse para ele: será que não pode eu tornar a fazer esse vaso? Porventura não poderei fazer de vós como fez esse oleiro? O Senhor estava falando a Jeremias que poderia moldar Jeremias novamente, quebrar Jeremias novamente, trabalhar em Jeremias novamente. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, no casa de Israel. Assim diz o Senhor para Jeremias. Quem era Jeremias nas mãos do Senhor? O Senhor estava mostrando ali para Jeremias que ele poderia trabalhar novamente na vida de Jeremias, quebrar aquele vaso, tornar a fazer outro vaso. Deus queria fazer algo bem melhor na vida de Jeremias. Fazendo uma conclusão às nossas vidas nos dias de hoje, você já teve a oportunidade de ver um oleiro modelando barro em sua mesa giratória? Aquele oleiro trabalhando para aperfeiçoar aquele vaso, dá trabalho para fazer aquele aperfeiçoamento, modificações, porque o vaso ele tem curvaturas ali. Então o vaso não precisa ser um vaso reto, porque tem vasos de todas as formas. Normalmente o vaso ele tem aquelas curvaturas, tipo uma silhueta, E o Senhor trabalhando naquele vaso. Com as próprias mãos, ele vai modelando a argila devidamente umedecida para, em poucos minutos, fazer do monte de forma de barro um lindo vaso. Ali aquele monte de barro em cima daquela mesa, daquela mão daquele oleiro. E dali, daquele monte de barro, ele faz um vaso lindo, bem trabalhado, bem modelado, com as suas mãos. Assim o Senhor fez na vida de Jeremias. O Senhor modelou a vida de Jeremias, estava modelando, estava trabalhando naquele vaso, para que aquele vaso fosse perfeito. Não é incomum, enquanto ele trabalha, que o vaso se estrague por causa de uma pedra ou qualquer outro material indesejável. Às vezes, aquele homem trabalhando, o oleiro trabalhando naquele vaso, encontra pedras, encontra alguma sujeirinha, e ele precisa remover aquela sujeira que está ali naquele vaso. Muitas vezes ele precisa desfazer aquele vaso novamente, refazê-lo de novo por causa das sujeiras, por
por causa das pedras, por causa de outro material indesejável que estava ali, que deixaria o vaso feio, deixaria o vaso inacabável ainda, né? Então, nas nossas vidas hoje, nós comparamos com esse vaso. Às vezes, nós temos algo indesejável na nossa vida que precisa ser retirado. E o Senhor quer trabalhar, quer modelar, quer fazer outro vaso. Quando isso acontece, Ele, para o seu trabalho, remove o material indesejável e prossegue o seu trabalho até que o vaso fique totalmente pronto. Então, Ele refaz. O Senhor, Ele refaz outro vaso. Remove aquelas sujeiras indesejáveis, aquelas pedras. Talvez seja a pedra de amargura, seja às vezes a falta de ânimo nas nossas vidas, seja qualquer que seja esse material indesejável da nossa vida, o Senhor vem, desfaz e nos refaz novamente, né? Até que aquele vaso fique totalmente pronto. E o Senhor nos diz por intermédio de Jeremias que nós somos como um barro nas mãos do oleiro celestial, que Ele mesmo é o oleiro. O Senhor, Ele é o nosso oleiro. Nós somos o barro. É Ele que nos modela. É Ele que nos faz a obra. E aquele que começou a obra, Ele irá terminá-la. As imperfeições de caráter que sejam herdadas ou adquiridas podem prejudicar os planos de Deus. Às vezes, nós adquirimos a falta de caráter, ou até mesmo já nascemos com aquele caráter, e o Senhor, Ele quer nos trabalhar dentro de nós, arrancar aquilo que às vezes até mesmo nascemos ou adquirimos ao longo do tempo por causa das frustrações, por causa das decepções. Nós queremos se tornar pessoas fechadas, pessoas onde queremos estar trancafiadas dentro de um quarto. E o Senhor vem e arranca totalmente aquilo que está guardado dentro de nós, né? Porque nós somos um barro e Ele é o oleiro. Deus, como faz o oleiro, como de barro, deseja tirar tudo aquilo que possa atrapalhar a modelagem de nosso caráter. Porém, ao contrário da argila, que nada tem de alegar quanto à remoção dos materiais indesejados nelas abrigadas, nós temos o poder da decisão. Então, nós temos o poder de falar ao Senhor que nós precisamos ser modelados. Jesus, o Senhor, Ele vem nos modelar. Mas Ele precisa que nós tomemos uma decisão primeiro. Senhor, eu preciso ser modelado na Tua presença. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Me transforma, me muda. Essa decisão primeiramente vem de nós. Essa decisão primeiramente vem de dentro de nós. Se permitirmos o oleiro celestial, nos moldará segundo a sua vontade, transformando as nossas vidas em lindos vasos de honra. O processo da remoção dos nossos defeitos nunca é fácil e é indolor. Assim como eu disse, que aquele oleiro trabalhava naquele vaso e ele tirava tudo aquilo que estava atrapalhando, ele removia todas as imperfeições, todas as pedras, todos os sujos que ali estavam. Nas nossas vidas também é doloroso arrancar todas as manchas que a vida nos permite passar, né? Removendo as mágoas, removendo a falta de perdão, removendo o sofrimento que alguém causou, algum dano, ou pessoas que até mesmo lhe feriram, que ficou ali na sua alma, aquela mancha. O Senhor, Ele vem e arranca, porque Ele é o oleiro. Então deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor entrar na tua vida.
Deixa Ele ser o oleiro da tua vida. Deixa Ele arrancar essa sujeira que está dentro de você. Deixa Ele arrancar essa mágoa, essa decepção. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Transformamos as nossas vidas em lindos vasos de honra, porque Ele vem e transforma. Assim como Ele fez aquele oleiro, assim como Ele fez aquele vaso que era barro se transformar num lindo vaso, assim Ele faz nas nossas vidas também. Às vezes o Senhor nos arranca de lugares que até mesmo pensamos que nunca iremos sair de lá. E o Senhor nos arranca de lá. Se permitirmos Ele trabalhar na nossa vida, Ele nos arranca. Ele nos tira de lugares que jamais pensaríamos que sairíamos, do fundo do poço, do mundo de drogas, dos vícios. O Senhor, Ele vem e arranca, tira-nos de lá. Se nós permitirmos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, transformando as nossas vidas em lindos vasos de honra. O processo da remoção dos nossos defeitos nunca é fácil, é indolor, mas podemos estar confiantes de que é para o nosso bem, tanto presente como o eterno. Assim como Ele vai trabalhar para hoje nós estarmos neste mundo, vivendo, sendo pessoas melhores, sendo pessoas diferentes, sendo pessoas transformadas, assim mesmo será na eternidade. O Senhor tem coisas melhores para nossas vidas. Nós somos moldadas hoje para o amanhã, para vivermos o amanhã. Não sabemos se é aqui, se é na eternidade. Então deixa o Senhor trabalhar na tua vida, porque Ele tem algo muito melhor para você lá na frente. Então, só agradecer ao Senhor. Aqui nós encerramos essa palavra que venha ficar como uma reflexão para as nossas vidas, né? Que o Senhor, Ele venha ser o oleiro das nossas vidas, que nós venhamos nos permitir que o Senhor venha ser o oleiro das nossas vidas, do nosso corpo, do nosso ser, que Ele venha trabalhar de dentro para fora, trazer tudo aquilo que tem nos amargurado, tudo aquilo que tem causado confusão na mente. O Senhor, Ele quer fazer isso na nossa vida, mas Ele disse, nós permitimos. Ele vem e trabalha nas nossas vidas, fazendo algo diferente, fazendo-nos tornar um lindo vaso de barro. Amém? Paz do Senhor.